Seja bem-vindo ao canal A Voz da Verdade, revelando a verdade. Eu vou dizer uma coisa urgentemente para vocês, meus irmãos. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é cheia de surpresa, é cheia de curiosidade, ansiedade. Então, meus irmãos, tem algo sério que eu posso dizer para vocês. Tem muitos meus irmãos estão tendo cegueira espiritual urgentemente, meus irmãos, ter ser tratado. Cuidado, meus irmãos, plantações de Lúcifer. Estou comparando a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Cuidado com comer esse fruto que ele plantou da Bíblia Sagrada, meus irmãos. Queira árvore da vida. Não queira conhecimento do bem e do mal, não, meus irmãos. Dessa plantação dele, da Bíblia Sagrada. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia Sagrada é perfeito, é. Eu estou falando que muitos meus irmãos têm cegueira, porque é pelo entendimento espiritual, meus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Vocês têm que ler na mente, num pensamento. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, está olhando para Cristo. Medite, meus irmãos, de dia e de noite. Lê e entende a Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, não tem contradições. A Bíblia, meus irmãos, é perfeito. Mas cuidado de Lúcifer, o anjo caído. Eles plantou, meus irmãos, muitas coisas aqui na Bíblia Sagrada. Do conhecimento do bem e do mal. Escolha, meus irmãos, da árvore da vida. Não escolha o conhecimento do bem e do mal, não, meus irmãos. Meus claros, meus irmãos de Cristo, preste atenção, meus irmãos, das coisas de Jó, lição de vida. Jó passou tanto sofrimento, meus irmãos, pela nossa vida. E Jó foi exaltado por Deus, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos, dar continuidade no nosso vídeo, parte 3. Vamos lá, meus irmãos. Vamos em Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22. Vamos lá. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Aqui, meus irmãos, teve Jó se manifestou, entendeu? Jó deu glória a Deus. Ele teve declaração para Deus. Que Deus fez promessa com Jó, que vai abençoar o Jó novamente. Mas Deus teve que colocar Jó na prova para ele abandonar bens materiais. E ele agradeceu muito, entendeu, meus irmãos? Jó, pelo que tudo que Deus fez por ele, muita benção, muitas coisas boas. E disse: não saia do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor, o Deus, deu, o Senhor, o deu, o Senhor, e tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, para Jó nascer, ele não precisava entrar no ventre de uma mãe. Entendeu, meus irmãos? Para Jó nascer, foi no espírito. Entendeu? Que nasce no espírito é espírito, que nasce na carne é carne. Para Jó sair do ventre de uma mãe, ele precisa nascer de novo, não, meus irmãos. Ele teve o arrependimento, esse Jó, pelo tudo que ele fez, entendeu, meus irmãos? Significa arrependimento do fruto. Entendeu, meus irmãos? Jó não precisava entrar no ventre de uma mãe para ele poder ser abençoado ou transformado, não. Ele teve que renunciar, se converter, adorar a Deus de todas as coisas e nascer de novo, entendeu, meus irmãos? Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta algum. Em tudo isto, Jó não pecou,
nem atribuiu a Deus falta alguma. Tudo isso, meus irmãos, que tudo que Jó passou, consequência, ele já não merecia isso, entendeu, meus irmãos? De tudo que Jó passou, consequência, sofrimento, Jó não murmurou. Ele teve, teve teste de Deus, a prova de Deus, o amor. Mas Deus exaltou ele, meus irmãos, pelo sofrimento de Jó. Mas Jó não merecia ser castigado do pecado desse mundo, esse mundo cruel. Mas ele levou a culpa das pessoas, que ele não tinha nada a ver, entendeu, meus irmãos? E ainda mais Satanás estava furioso, e sabendo que ele resta pouco tempo na terra, aí ele queria descontar em Jó, para poder, para poder Deus se mover, comover de Jó. Então, meus irmãos, Satanás é assim. Então, meus irmãos, vamos em Jó, capítulo 2, versículo 9 até 10. Jó, capítulo 2, versículo 9 até 10. Então sua mulher disse: ainda tem a tua sinceridade amaldiçoar a Deus e morrer? Aqui, meus irmãos, foi uma praga que a esposa de Jó disse para Jó: ah, Jó, por que você não amaldiçoou a Deus pelo que tudo que ele fez com você? Mas a sinceridade de Jó era tanto, meus irmãos, era tão verdadeiro, tão puro, que ele explicava para a esposa: olha, eu amo muito a Deus, tenho muita experiência com Deus, convivi com Deus, e jamais vou receber coisa de Deus, coisa do bem. E jamais vou receber coisas que aconteceu comigo. Mas Deus fez isso comigo para poder eu deixar coisas de bens. Para eu poder eu negar, para eu poder abandonar aquela coisa do bem. E ainda mais eu fui avisado por Deus pelo que aconteceu. Porque Deus me falava todo o tempo todo: ah, largue, Jó, aqueles bens de riqueza, abandone e vem até a mim. Mas Jó, felizmente, Jó não abandonou aquela riqueza daquele Satanás deu, aquela riqueza de ilusão. E Jó pensava que... Meus claros, meus irmãos, olha, meus irmãos, exemplo de Jó. Jó sofreu muito, foi não, meus irmãos. Ele foi uma... Não queria nada de Satanás, não, entendeu, meus irmãos? Porque um dia pode ser cobrado dele, entendeu, meus irmãos? Veja aí o exemplo de Jó. De tudo que ele passou, entendeu, meus irmãos? Não foi fácil de ele abandonar aquela riqueza. É a riqueza do mundo que Satanás ofereceu para ele, o reino do mundo. Então, meus irmãos, se inscreva no meu canal. A verdade... revelando a verdade, não, meus irmãos? A minha verdade, meus irmãos, revela todos os dias, meus irmãos. Fantástico, não, meus irmãos? Coisa de Jó, os exemplos de vida, a lição de vida. Então, meus irmãos, abandone, meus irmãos, essa riqueza. Você lembra de Ló, meus irmãos? A mulher de Ló virou salvo, não, meus irmãos? Olhou para trás. E por causa dos bens materiais, entendeu, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos, parte 5.